Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria falar um pouco sobre a base do conhecimento humano. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu me perguntava o porquê de ter tanta matéria na escola. Eu não entendia por que aquele amontoado de matérias em tão pouco tempo para aquelas pessoas. Para mim, a partir de um determinado ponto, não faria sentido, por exemplo, se eu quisesse ser médico, eu ficar tendo que ver todas as matérias. Eu teria que dar um foco maior para as matérias de ciência da natureza e ver só o básico das outras. Da mesma forma, se eu quisesse ser advogado ou ir para outra área de humanas, eu deveria estudar mais história, geografia, filosofia e não as outras. As outras seriam um extra. E apesar de hoje eu ainda ter críticas ao sistema educacional, eu vejo que o buraco é mais embaixo. Apesar de hoje eu ainda ver que o nosso sistema educacional é obsoleto, de que a maioria dessas matérias realmente são vomitadas em cima dos alunos, simplesmente jogadas, sem fazer com que eles reflitam acerca daquele conhecimento que está sendo passado e sem fazer com que eles saibam correlacionar uma coisa com a outra e aplicar aquilo no mundo concreto. Hoje eu vejo que é importantíssimo todos nós vermos todas as matérias, mas não só vê-las, dominá-las. A gente tem que dominar essas matérias básicas, porque elas são a base sobre a qual se fundamenta o resto do conhecimento humano que a gente vai ver. Na antiguidade, na Idade Média, tinha o trivium, que era lógica, retórica e gramática. Se você não dominasse essas três matérias, você nem era possibilidade de fazer um curso superior. Você tinha que ter o domínio básico da linguagem. A linguagem é a capacidade da gente ver uma coisa concreta no mundo e formar uma abstração daquilo. Isso é o que nos diferencia dos demais animais. Então, se você não tivesse domínio dessas matérias, você nem partiria para depois ali, porque ficaria perigoso. E realmente é o que a gente vê hoje. O que é que eu vejo hoje? Eu vejo hoje muitas pessoas se gabando, dizendo que eu não fui um bom aluno na escola, não fiz um fundamental, um ensino médio bom, mas fiz um curso superior relativamente bem, me dei bem no mercado, sou bem sucedido, consigo ganhar dinheiro e sou excelente no que faço. E realmente, se você for analisar do ponto de vista técnico, essas pessoas realmente podem ser excelentes no que fazem. Mas se você for analisar do ponto de vista humano e até mesmo do ponto de vista profissional, quando sai um pouquinho da margem em que essas pessoas se especializaram, você vê que essas pessoas estão muito aquém do seu potencial. Então, a gente tem médicos excelentes, enfermeiros excelentes, advogados excelentes, engenheiros excelentes, marqueteiros excelentes em suas áreas. Mas quando um problema surge que sai um pouquinho dessa margem, elas não sabem se posicionar. Elas não têm a base sobre a qual esse conhecimento técnico foi colocado na cabeça delas. Então você vê essas mesmas pessoas que são excelentes em suas áreas sendo negacionistas, compartilhando e defendendo fake news, brigando com ciência, brigando com o óbvio, não sabendo o mínimo de história e por isso a repetindo de forma inconsciente, não sabendo fazer uma interpretação de texto, não sabendo correlacionar um problema da vida dela com a coletividade ao redor. Então são pessoas que têm o conhecimento técnico muito aprofundado, mas que não têm a base que sustenta esse conhecimento técnico. Pessoas mesmo profissionais da saúde não sabendo o básico de método científico, o básico de metodologia e achando estranho tantas concepções divergentes, tantas orientações divergentes acerca dessa pandemia que a gente está enfrentando. Ora, se é um vírus novo, se a gente não tem todo o conhecimento, se o conhecimento vai se dando no caminho, é óbvio que o que é falado hoje ou ontem pode se contradizer com essas novas descobertas. Isso é uma coisa óbvia. Mas pessoas que passaram anos estudando isso, não tem... A gente fica impressionado mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que voltar a dar valor a essas matérias, cara. Tem que saber biologia, tem que saber gramática, tem que saber história, tem que saber todas, não só saber, tem que dominar, tem que saber correlacionar uma coisa com a outra, saber o que a biologia influenciou na história, o que a biologia influenciou na política, saber formar um pensamento crítico, saber a lógica da gramática, porque aquelas regras de gramática têm uma razão de ser, você tem que saber essa razão de ser, você tem que dominar a sua língua. Você tem que saber o mínimo de hermenêutica, de interpretar um texto, saber o que é uma interpretação literal, o que é uma interpretação teleológica, o que é uma interpretação sistemática, o que é uma interpretação histórica. Saber o mínimo de lógica, saber o que é um argumento, o que são premissas, o que são conclusões, saber o que são falácias e como elas são utilizadas a todo momento para te convencer sobre mentiras.
saber como o nosso mundo é estruturado em cima dessas falácias. Tudo isso tem que ser resgatado. Você saber o mínimo, você saber argumentar, saber debater, saber refutar em cima de ideias e não nesse joguinho besta de falácia ad hominem, de ficar atacando no campo pessoal. Então a gente tem que não só dar valor, resgatar, reconhecer se nós formos deficitários nessas matérias e estudar agora, depois de formado, não importa, vai estudar, compra uma gramática, compra um livro de lógica, vê na internet, pesquisa sobre interpretação, pelo amor de Deus. Se a gente não dominar essas matérias básicas, só vai acontecer cada vez mais isso, que são pessoas avestruzes, pessoas com a cabeça enfiada nas suas especialidades, em suas profissões, mas que não sabem pensar sobre o mundo ao redor. Quando um problema vem, não sabem se posicionar. Porque quando um problema vem, ele não vem com a marca da biologia, da física ou da química. O problema vem com tudo isso. Essas divisões somos nós humanos que fazemos. Então a gente tem que resgatar isso. Senão é como construir um prédio, um edifício sobre uma base fraca. A ruína é certa. Então vamos reconhecer se nós tivermos déficit nesses conhecimentos básicos e lutar para que essas matérias básicas, que filosofia, que sociologia, sejam realmente implementadas nas escolas e não retiradas como se discutiu há um tempo atrás. Muito obrigado.